Olá, amados que acompanham o Temor e Tremor. Tudo bom com vocês? Aqui é a Viviane Carvalho, mais uma vez aqui trazendo o devocional para abençoar a sua vida. Nós vamos continuar a leitura do capítulo 23 do livro de Atos. Mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos ensina. Obrigado, meu Pai, pelo temor e tremor. Que o Senhor venha, meu Pai, falar aos ouvintes. Que nós possamos lembrar, meu Pai, da Tua soberania e da Tua providência. Em nome de Jesus, Pai, que a glória possa ser toda Tua. Amém. Então vamos à leitura do texto de hoje, Atos capítulo 23, verso 12 até o verso 22. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo chamou-me a si, me rogou que te trouxeste este jovem, que tem alguma coisa que dizeste. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa. Mas tu não o creais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam sob pena de maldição a não comerem nem beberem, até que o tenham morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. A partir da leitura do texto, nós vemos que a vida de Paulo estava novamente em risco, porque dessa vez os judeus queriam matá-lo. Então nós vamos tentar entender aqui o porquê disso, por que isto estava acontecendo com Paulo. Se nós voltarmos aí no verso 11 do capítulo 23, que já foi trabalhado no devocional anterior, mas se a gente vai precisar retomar ele, nós vamos ver que na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E logo em seguida a gente vê que os judeus eles queriam, se juntar para matar Paulo. Então isso é em decorrência da vontade de Deus de levar Paulo até Roma. Então, nesses versos de 12 a 22 e nos próximos capítulos que irão seguir, nós vamos ver que Deus ele está trabalhando em favor dos seus objetivos, de usar Paulo para a pregação do Evangelho. Nós sabemos que Deus ele não está mais escrevendo a história, hoje, mas que ele está executando a história. Nós podemos imaginar Deus como a figura de um roteirista, como se ele fosse, na verdade ele é o roteirista do mundo. Ele cria e ele escolhe os personagens. É ele que dirige as cenas. Então nada sai do controle dele. Ele tem o script na mão dele. O script da história do mundo. Então nós vamos perceber que ele está executando as etapas desse plano. E nós vamos ler aqui as palavras. Eu grifei algumas palavras, desses versos. Eu gostaria de ler com vocês. No verso 12, ele fala os judeus, a palavra conspiração, a palavra juramento, a palavra matar,
a figura do sacerdote, dos anciões, o próprio conselho, o tribuno, o filho da irmã de Paulo, que é um personagem muito importante, os próprios centuriões, o tribuno que recebe a mensagem do filho da irmã de Paulo. Então, todas essas pessoas, elas vão ser peças muito importantes em que Deus vai agir através delas, através da sua providência, para conduzir Paulo a um determinado lugar. Enquanto eu pensava no devocional de hoje, eu tentei estabelecer uma relação com uma cena de do filme do Harry Potter, né, e a Pedra Filosofal. Então, a gente vai perceber nos primeiros filmes, né, lá nos primeiros livros, que o Harry, ele começa a ter amizade com duas pessoas, quando ele vai estudar lá em Hogwarts. É a Hermione. Na verdade, Rony chega primeiro, eles se encontram no trem, e depois a Hermione, que chega no trem depois de Rony. Então, eles sentam junto e ali eles começam a ter uma amizade. E a gente vai perceber que essa amizade deles três vai ser muito importante para o desenrolar do filme, né, para o desenrolar do livro. Então, é como se houvesse ali um andamento, houvesse ali a providência guiando eles três, guiando eles dois para perto do Harry e depois eles três, né, na execução de várias ações que vão seguir no filme. A importância dos amigos do Harry fica bem clara na cena em que eles vão até uma sala onde está escondida a Pedra Filosofal. Então, eles vão os três. Já no início, né, tem toda aquela parte, né, quem assistiu, quem leu vai lembrar, quando eles vão até a sala onde está o Fofo, protegendo a entrada, eles tocam flauta e o Fofo dorme, né, que é o cachorro do Hagrid. E depois disso, eles caem em um buraco como se fosse um cano, e eles caem sobre algo macio, que no caso é uma planta, né, a planta lá, o visgo do diabo. Então, essa planta, se eles não saíssem rápido de cima delas, ela iria destruí-los. Aí entra a questão da Hermione. A Hermione, ela é como se fosse a nerd ali do grupo. E ela é muito boa em feitiços, então ela vai lembrar das aulas e ela vai lembrar de como destruir aquela planta. É até engraçado porque essa planta ela é sensível à luz. E aí, então, o Ron diz pra Hermione, né, quando ela lembra, o Ron diz pra ela fazer fogo, pra fazer calor, luz. E ela diz que não tem como fazer porque não há madeira ali. E é até engraçado porque ele lembra ela, não, você é uma bruxa, você não precisa disso. Então, ela faz o feitiço. Eles conseguem se libertar daquilo, então seguem para a próxima etapa. Na próxima etapa, entra o Harry. O Harry, ele tem que pegar as chaves para poder abrir a porta, para poder passar pelas outras fases, né? E ele só vai conseguir pegar essa chave por conta que ele é o apanhador do time de quadribol. Então, ele aprendeu a se movimentar muito bem em cima de uma vassoura. Ele vai ter que usar essa vassoura nesse momento e conseguir pegar com destreza movimentos, objetos em movimento. Então, ele vai usar isso. Então, a gente vê a providência no fato dele ter sido colocado no time de quadribol, no fato de Hermione estar ali com eles. Depois entra o Rony, na parte do xadrez. Ele gosta muito de xadrez de bruxo. Então, para passar para a próxima fase, eles vão ter que jogar uma partida de xadrez. Então, o Rony, por ele ter esse conhecimento, ele é muito, muito importante, porque é como se houvesse uma providência ali. Ele era importante estar com o Harry para poder ajudar ele naquele momento. Só ele conseguiria fazer aquilo. Depois entra a Hermione novamente, na cena das poções, em que ela tem que desvendar um enigma, né? E poder escolher a poção certa para que o Harry pudesse chegar até a Pedra Filosofal. Então, é como se, não podemos dizer Deus, né? Porque ali é a questão de uma ficção, mas é como se uma força estivesse conduzindo o Harry e a Hermione o Rony e a Hermione para perto do Harry, para que no momento chave eles pudessem ser usados através da providência para levá-lo até a Pedra Filosofal. Então, a gente percebe que da mesma forma acontece isso com Paulo e também acontece isso com a gente. Deus, ele coloca pessoas, Deus, ele coloca situações, ele coloca dificuldades e nos capacita e capacita outras pessoas para nos ajudar em momentos chaves da nossa vida. Tudo isso através da providência. E o que aconteceu aqui com Paulo foi isso. Deus, ele usou a ira dos judeus, ele usou o plano dos judeus, a ideia deles matarem Paulo, e ele usou o filho da irmã de Paulo para avisar o centurião, para avisar o tribuno, para que assim ele não fosse levado de volta, né, para onde os judeus estavam, mas para ser colocado para frente. Então, Deus estava empurrando Paulo para frente, através da providência dele, para que ele pudesse chegar onde Deus queria. Nós vamos ver isso aí nos próximos devocionais. Então, é mais ou menos isso.
sobre a questão das aplicações, né, pra gente, o que fica pra gente disso? Primeiro, a gente tem que lembrar que, embora nós saibamos que Deus ele age através da providência dele, e isso tem a ver também com a questão da soberania dele, porque ele só age através da providência porque ele é soberano, porque ele faz o que lhe apraz. E ele atua ali em todos os aspectos da história, em todos os detalhes. Ele tem acesso àquilo, por conta dele ser soberano, por conta de ele ser o Deus que criou tudo. Então, mesmo assim, o fato dele ser dessa forma, de Deus ter esse atributo, de usar todas as coisas ao favor dele, isso não nos isenta da culpa e também não nos isenta da responsabilidade dos nossos atos. Por exemplo, os judeus, eles foram usados como peças de xadrez, mas mesmo assim, isso não significa que eles não irão responder pela tentativa e pelo desejo de matar um servo de Deus, no caso era Paulo. Então isso também vale para mim e vale para você. Não é porque Deus ele pode, de uma forma infinitamente sábia e inexplicável para a gente usar até os nossos erros, isso não justifica os nossos erros e também não tira a sua culpa e não tira a consequência do seu pecado. Então não esqueça disso. Deus é soberano, Deus ele usa através da providência tudo, mas isso não tira a sua culpa, não justifica o fato do seu pecado. A segunda aplicação ela é um pouco parecida com a primeira. Então a gente tem que lembrar, não é porque Deus ele atua em todas as coisas que nós vamos viver de forma desordenada. Por exemplo, a pessoa vive plantando pecado e ela espera que no final Deus ele chegue e faça um milagre na semente que ela semeou. E que no fim Deus faça com que ela colha bênção. Então, é impossível. Então, você colhe sempre o que você planta. Então, não pense que, mas Deus ele vai dar um jeito no final. Ele realmente faz isso. Mas isso não justifica, isso não lhe dá o direito de andar de forma desordenada. Bom, depois desses 2 puxõezinhos de orelha, nós vamos para a parte doce da providência. Eu quero falar para você que está passando por dificuldades, que está ansioso, que está passando por aperto financeiro ou por dificuldades na saúde, sejam em qualquer seja a área que você esteja passando por dificuldades, não esqueça que, embora você não entenda agora, embora as pessoas também de fora não entendam, Deus ele está trabalhando em cada situação, ele está trabalhando em cada detalhe e ele tem um plano, então se acalme, ele tem todo o recurso disponível. Eu disse isso há uns dias atrás para uma irmã. Deus ele tem todo o recurso disponível para cuidar dos seus filhos. Então, ele promete que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, que você possa descansar. Tem um texto muito interessante em Eclesiastes 2:26, na parte B, que diz que Deus ele faz com que o ímpio junte riquezas e no final ele dá para aqueles que ele ama. Então, Deus ele usa até mesmo o ímpio para abençoar os seus servos. Então, Deus ele entra com providência na nossa vida. E isso porque ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que tudo provê. Então, que você possa lembrar disso hoje, que embora possa estar difícil, Deus ele prove, ele vai cuidar de você. Eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro Os Atributos de Deus, do Pink, que eu amo esse livro, e ele cita o Charles Spurgeon. Ele diz assim: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada pelo qual lutar mais zelosamente do que a doutrina do seu Senhor sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e o seu direito de ocupar esse trono. Então, Deus é um Deus soberano, é um Deus que provê, é um Deus da providência. E falando em providência, eu gostaria de convidar você para participar do sorteio da página do Temor e Tremor no Instagram. Nós vamos fazer o sorteio de um livro que, por coincidência, ou melhor, por providência, trata sobre o tema. É um livro do John Piper e o título é Doce e Amarga Providência. Então, se você quer participar, entra na nossa página do Instagram e veja lá as regrinhas para participar do sorteio. Compartilhe esse devocional com seus amigos, curta, compartilhe, diga pra gente o que você tem achado, nos ajude a alcançar mais pessoas. E é isso, até o próximo devocional.